Opa, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Nesse vlog, vocês vão acompanhar como vai ser a minha trajetória para conhecer 3 escritoras que eu nunca li nada delas. Então, eu tô bem animada. A primeira eu já decidi, vocês vão ver aí nas imagens, é uma escritora italiana. E normalmente eu gosto muito de todos os escritores italianos que eu já li até hoje. Bora comigo. Vamos às primeiras impressões. Caderno Proibido, olha, acho que eu comecei, não poderia começar melhor. Que começo, senhoras e senhores. A gente vai acompanhar as entradas no diário da Valéria. A Valéria é casada com o Michele. Eu demorei um tempinho para aceitar que Michele é homem, tá? Porque Michele, né? Mas é italiano o romance. E na Itália esse nome é utilizado para homens. E aí durante essas entradas do diário me chamou a atenção alguns assuntos, né? O primeiro, como que se dá o cansaço, a exaustão. A gente está aqui em 1951. A exaustão porque a Valéria, ela trabalha. Ela até vai contar que enquanto os filhos foram criança, ela até de forma um pouco ressentida, comenta a família é pobre, tem dificuldades de comprar coisas assim, mas não sofre de uma extrema pobreza, assim, de faltar recursos básicos para a família. Mas alguns luxos, né? Uma coisa melhor, ele só tem uma roupa de festa. É uma pobreza, semelhante à pobreza que o meu pai e a minha mãe narram que sofreram também. E aí ela já coloca a divisão de tarefas domésticas, né? Como sempre para as mulheres. Tanto a obrigação de fazer é da filha Mirella com ela. Nunca ela tem, se aquilo ficou sem ser feito, nunca ela vai cogitar que o Michele, que é o marido, com o Ricardo, poderiam ter feito aquela atividade doméstica. Tem um episódio que vai acontecer perto das festas de Natal que eu achei bem curioso e até forte, né? Existe uma festa, um baile, que seria meio que o primeiro baile dos filhos, né? Uma festa com pessoas da idade deles. Eles estão muito ansiosos para ir. E tem toda essa dificuldade de conseguir roupas, né? E já é hábito, quando tem essas festas, o filho, ele usa o terno, o único terno da família, que é o terno do pai, é usado por ele e pelo filho. E a menina, ela tem um vestido que foi comprado também para ela usar toda vez que tiver essas festas. E tudo bem, isso não é uma questão, mas o terno do filho tá muito apertado, porque o filho cresceu, né? Já tá meio que quase adulto. E aí, toda a situação ali da mãe, sempre a mãe que tem que resolver essa situação ligada à roupa, né? Dá o jeito. Me lembra muito alguns relatos de amigas que são mães, em que falam como que os filhos estão sempre... elas são a primeira opção quando eles têm algum problema. E quando eles têm algum sucesso, o pai é a opção, né? De primeiro contar, de primeiro dividir.
E ela se ressente um pouco disso, né? Então aqui aparece isso também. E é a partir desse momento que ela começa a pensar sobre o impacto da condição de pobreza dela em relação aos filhos. Porque o próprio filho Ricardo, que tem essa situação que não é possível alugar um terno, que seria mais assim entre os amigos dele, ela se dá conta de que o próprio filho ficou ressentido com relação a isso e começa a olhar para o pai e para ela como fracassados. Uma outra situação que acontece aqui é quando ela vai encontrar as amigas do tempo de escola. E ela narra no diário. Inclusive, é até interessante porque ela sempre foge dos encontros que parece que acontecem todo ano ou de 2 em 2 anos, mas a família acaba incentivando ela a ir. E ela acaba sempre indo, mas no começo ela tem uma espécie de rejeição. E assim, a narrativa da Alba de Céspedes, a escritora, acho que propositalmente coloca a Valéria para ter uma percepção psicológica muito interessante de tudo que está à sua volta, né? E aí, por isso, ela mesmo também se dá conta ela é uma pessoa que ela tá, talvez aí pela idade, num autoconhecimento interessante. Ela sempre, depois de um tempo, ela percebe, acho que é por isso que o diário existe, né? Porque ela tem isso querendo elaborar. É uma forma de elaboração, até porque ela diz que ela não é tão comunicativa. O marido é que é mais comunicativo. Então ela acaba percebendo que também existe uma fuga. Por quê? Porque toda vez que se encontra pessoas que se conheceu na infância, eu me identifiquei com isso, eu me sinto exatamente assim. A gente sempre fica com uma espécie de ansiedade de perceber que de poder perceber que muitas vezes a gente não alcançou aquilo que a gente esperava quando a gente era mais nova, em alguma área da vida. E é justamente isso que ela acaba percebendo nesse encontro desse ano, que ela vai ter. Primeiro, não tem mais aquela conexão que havia na época da infância e adolescência. Todas essas amigas estão casadas e somente nesse grupo ela trabalha. Eu acho que eu nem falei, né? Ih, gente, ó, desculpa, TDAH. Ela trabalhava e ela depois, inclusive, ela pede pro marido ir tirando as empregadas para ela. Na verdade, ela não trabalhava quando as crianças eram muito pequenas. E justamente por essa condição de pobreza, ela até se ressente um pouco disso, se ela deveria ter feito isso, mas depois ela já volta a trabalhar e ela aparentemente não questiona o trabalho dela, pelo menos até agora. E é bom porque ajuda nas finanças do casal, tá? Mas ela sempre se sente muito cansada, porque além de trabalhar, ela tem que acumular as atividades da casa. Entre as amigas, ela é a única que trabalha. Então, a conversa é uma conversa que fica dissonante para ela, não se sente mais afetivamente próximas a essas mulheres. E outra coisa que ela percebe, essas mulheres, elas estão sempre demonstrando que elas tiveram ascensão social por conta dos casamentos que elas fizeram. E ela, não que ela se questione, assim, ela ainda não está questionando, apesar de ter algumas falhas, o marido dela, o Michele, ela tem momentos aqui de harmonia, ela não se questiona se a vida dela se foi um fracasso, né? Mas ela vê alguns pontos de fracasso normal, acho que toda vida tem um pouco disso, né? Algumas coisas que você erra, certo? Só que por conta desse ambiente que ela se encontra com essas moças, né? E elas sempre, ela tem uma percepção de que elas também estão fazendo a máscara, de que tudo é maravilhoso com esses homens. Mas em algumas pitadas de percepção da Valéria, em que quando o marido liga, elas têm que ir embora correndo, eles não podem chegar em casa e elas não terem voltado do encontro, tem que estar em casa quando o marido chegar. A mulher não pode estar na rua. Essa parte do encontro foi maravilhosa. Então, pessoal, era para eu ter vindo aqui
falar com vocês antes de terminar, vai estar ao contrário. Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, essa escritora italiana que eu conheci pela primeira vez, mas eu já terminei o livro. Gente, enfim, o saldo dessa leitura foi muito positivo. Eu não sei se eu já falei que eu tô terminando essa leitura 8, acho que eu não conto muito dias, mas acho que foi 8 a 9 dias depois, então eu não lembro o que eu falei no começo. Mas assim, os escritores italianos não me decepcionam, é impressionante, eu não consigo dizer que estilo é esse, mas é uma curiosidade que eu fico notando. Todos os escritores italianos que eu vou lá e conheço, né, então já tem aí Donato Carrisi, que escreve policial de um jeito bem diferente, eu amei, já tem tempo que eu li. Tem o Domenico Starnone, que é o suposto ex-marido da Ferrante, né? Tem essa fofoca aí, eu não sei se é verdade. Tem a própria Helena Ferrante, tem o Alessandro D'Avenia, que escreve para público jovem, e agora Alba de Céspedes, com esse Caderno Proibido, que me trouxe assim. É um livro que por alguns momentos ele soa um pouco arrastado, porque a Valéria, que eu já comentei aqui, né, ela vai escrevendo esse diário. Eu não vou dar spoilers do livro aqui, tá, gente? Não vai ter spoilers nenhum do enredo. A Valéria vai escrevendo esse diário, quando ela começa, quanto mais ela escreve, ela se torna ainda mais perceptiva e mais questionadora com a vida à sua volta, com as relações com seus filhos. Até então, antes de escrever, eu acho que existiam algumas coisas ali em volta dela invisíveis, que ela não percebia. Do começo dos diários até o final, as emoções vão intensificando. Bem, eu anotei aqui alguns assuntos que me fizeram gostar muito desse livro, né? Primeiro, como que acontece a relação mãe e filha. A Valéria tem um casal de filhos, o Ricardo e a Mirelle, e muito por meio da Mirelle, a Mirelle passando aí para a vida adulta, diferença de pensamentos, de visão de mundo, até porque são contextos históricos diferentes, né? Por meio da filha, a Valéria começa a se questionar. A Valéria é mais rígida moralmente, e a gente tem um espelhamento, né, entre a mãe da Valéria, coisas que a Valéria, vivendo a maternidade, essa parte que a filha já está enfrentando, digamos assim, alguns pensamentos dos pais e tendo seus próprios, tendo a chance de ter destino diferente da própria Valéria. Ela também se vê mais conectada com a própria mãe, entendendo algumas coisas da mãe, que também já é outra geração, é uma geração mais rígida que ela, já é uma geração também que não questiona tanto, ou se sofre de um jeito que é imperceptível. Eu me identifiquei muito com uma fase em que, coincidentemente, quando os filhos estão mais assim, digamos, saindo de casa ou cada vez mais independentes, né? É quando a Valéria se torna mais sozinha, né? E também é quando a Valéria começa a perceber, em alguns momentos, uma certa nostalgia de épocas que ela era mais jovem. Então, acho que sempre, alguns determinados períodos da vida, a gente fica... Não que a gente queira voltar para o passado, não sei se vocês já tiveram isso, né? Se vocês chegaram na idade de ter isso. Não que vocês queiram voltar para o passado, né? São memórias que, de certa forma, vocês podem até querer. Naquele tempo era bom, mas assim, são memórias que, na verdade, trazem épocas que hoje você não queria reviver, mas que naquela época, né? Teve a sua época e aquela época não vai voltar mais. E é isso, agora eu vou escolher a minha próxima autora, vocês vão acompanhar, tá? Mais informações, assim, eu falo um pouco mais no vídeo de leituras, que aí eu falo sobre o Caderno Proibido. Nossa, essa leitura entrou para uma lista, assim, de livros excelentes. E, assim, claro, eu tive um pouquinho de dificuldade no meio ali do livro, porque é um diário, ela aprofunda muitas coisas, então às vezes a leitura se tornava um pouquinho maçante, mas eu tinha muita curiosidade de acompanhar os desenvolvimentos dessas emoções da Valéria, sabe? Uma leitura que eu acho que, especialmente mulheres, acho que vão
gostar bastante. Não é à toa que ela é referência da Helena Ferrante, né? Então eu vou começar a falar um pouquinho do livro. Não vou dizer qual é, mas daqui a pouco vou revelar, tá? Aqui fica até uma brincadeira para quem já leu poder identificar. Se você adivinhou e já leu esse livro, você pode deixar nos comentários, né? Fica legal, mas daqui a pouco eu falo qual é o livro. Eu tô aqui na página 23, bem no comecinho, e vou contar tudo até a página 23. Aqui é a história de uma... narrado em terceira pessoa. A gente tem a Nádia, até então tô achando que ela é a protagonista. Eu nem li a sinopse desse livro. E a Nádia, ela vai engravidar do filho do pastor. A Nádia, até então a história contada do ponto de vista dela, ela perdeu recentemente a mãe, vítima de um suicídio. A história se passa mais ou menos 6 meses depois que a mãe morreu, e a Nádia está tendo diversos problemas na escola. Então, o começo eu tô gostando muito, porque a gente percebe como que... O que acontece? O pai, ele acaba entrando num expresso de emoções, a elaboração da perda do pai. Pelo olhar do narrador aqui, é muito mais emocional, tá? Ele se quebra totalmente. A Nádia, ela mantém, ela inclusive diz aqui, o narrador diz que ela nem chora no enterro, ela mantém assim o que é dito de força, o que eu gostei muito, né? A percepção até da Nádia é que ela foi mais forte porque ela não expressou suas emoções. Na escola tá todo mundo muito penoso por ela. Essa sensação de que as pessoas estão tendo pena dela não faz bem. Então ela tá assim bem... buscando sentir alguma coisa. Ela vai se interessar pelo Luke, que é filho de um pastor de uma comunidade religiosa aí dessa cidade. Ela engravida dele rapidamente, e aqui a gente já tá vendo nessa parte aqui do comecinho, já mostra que ela tá em vistas de sair de casa. Ela não tá aguentando mais essa vida e ela não deseja essa gravidez. Olhando para ver se dá para encarar, dá para encarar. Então, gente, bora falar sobre as mães. Vocês viram aí as imagens da leitura misteriosa? Vocês estão gostando do vlog? Eu vou amar. Se já considere deixar o like, que eu vou amar se você deixar o joinha. E bora falar um pouco mais sobre essa segunda leitura de Brit Bennett, a segunda autora que eu tô conhecendo. Então a gente tem aí realmente, eu cheguei na página, vocês viram, 79. A gente tá mesmo numa espécie de congregação religiosa, numa comunidade, e em volta da Nádia tem outras pessoas assim que a gente vê em volta desse, eles chamam muito pastor, tá? Então eu tô supondo aqui que são evangélicos.
em volta dessa comunidade, a gente tem toda essa vigilância de comportamento e, ao mesmo tempo, diante do que a Nádia está passando e também as pessoas ao lado dela, essas pessoas são muito fragilizadas, elas são muito vulneráveis, né? Elas realmente é um local que acaba favorecendo essa confiança. E é isso que tá me causando a maior pulga atrás da orelha, que eu fico curiosa de saber, porque tem o mistério do suicídio, a gente já sabe no começo da história, tá? Do suicídio da mãe da Nádia, que eu ainda quero que seja revelado. E tá chegando aqui uma personagem que eu gostei muito. É uma personagem misteriosa, e a gente vai descobrindo mais sobre ela. E a Nádia, ela também, por meio dessa personagem, ela tá se colocando muito uma autorreflexão sobre a própria vida, aquela coisa de se achar com toda a tragédia que ela passou, obviamente, na vida dela, né? O pai dela, essa relação do pai dela com ela é bem interessante aqui na história também. E vamos falar um pouquinho de Brit Bennett. Vocês viram a foto dela aí? Na orelha do livro, né? E a Brit Bennett, ela se especializou em literatura lá nos Estados Unidos. É uma escritora estadunidense e que esse é o seu primeiro romance. A gente vê que é uma escrita tranquila, assim, é uma história que eu já esperava isso, mas, assim, uma história mais comum, digamos assim, mas ao mesmo tempo tá tendo diversas discussões e pontos que eu tô achando interessante. O tema da religião é sempre um tema que me desperta curiosidade. Eu tô achando a autora muito sensível ao tratar da questão, que é algo que eu me pergunto algumas vezes, que é, no meio da tragédia, no meio da situação ultra adversa, o ponto de encontro com Deus, né, a oportunidade de se vincular a uma comunidade, a alguém que acolhe a dor e sofrimento, e a opção, não vou nem dizer opção, mas a escolha, talvez, mesma coisa, né, mas assim, a oração e a busca de algo sobrenatural, nesse sentido, se torna muito plausível, independente da fé que cada um tenha lendo essa história. Então, eu gostei dessa sensibilidade que ela coloca aqui nessa trajetória aí da Nádia e da família dela, que é em torno do qual eu tô acompanhando aqui esse livro. Então eu sigo na leitura, a gente ainda vai ter uma terceira escritora, vocês vão descobrir em breve, que eu vou querer conhecer. E eu volto aqui então para falar As Mães no vídeo de leituras, tá? Então eu sigo aqui essa leitura e quando eu terminar eu vou escolher mais uma autora para eu conhecer, tá? E vocês acompanham comigo. Oi, leitores! Agora vamos escolher a terceira escritora que eu quero conhecer muito. E eu tô numa dúvida entre duas autoras. A primeira é a Yoko Ogawa, uma escritora japonesa que já ganhou alguns prêmios. Eu tenho dela aqui A Polícia da Memória e A Fórmula Preferida do Professor. E mulheres japonesas, eu acho que eu nunca li nada de Japão. A outra autora é a Joan Didion. Eu tenho aqui 3 livros dela. Um deles é o que eu tô com mais vontade, mas eu vou fazer mistério, tá? Me digam se vocês conhecem ela. Tem esse aqui, Vou Te Dizer o que Penso. Acho que é não ficção. O Ano do Pensamento Mágico, também não ficção. Acho que é sobre depressão. E o Álbum Branco, que foi o primeiro que me despertou mais interesse. Já revelei, pronto. Mas eu tô na dúvida de qual delas eu vou pegar agora para completar esse vlog. Com certeza uma das duas vai aparecer mais para frente. Então dá uma olhada se você tá inscrita aqui no canal. Mas eu vou decidir, tá? E você vai saber instantaneamente a partir de agora.
chegamos às primeiras impressões de Polícia da Memória. A Polícia da Memória, de Yoko Ogawa. Vocês viram aí as imagens, aqui vai ficar o contrário, tá? Então não vou ficar mostrando, dá agonia, eu fico com agonia quando os livros estão ao contrário, tá? Então, olha só, desculpa também se a câmera estiver um pouquinho torta, eu tô com dificuldade de tripé, assim, para colocar o celular, mas vamos lá. Chegamos ao terceiro livro desse experimento em vlog, que é para conhecer novas escritoras. Eu cheguei na página 136, capítulo 14, e esse livro, ó, ele tá sendo uma coisa bem diferente. Eu não sei se vocês se lembram, talvez os mais antigos aqui do canal, se lembrem do ano que eu conheci o Insólito, a narrativa insólita. O que é essa narrativa insólita? A narrativa são aquelas histórias que colocam a gente em um cenário que ele não chega a ser um terror, mas ele vai ter fatos estranhos acontecendo e sempre há dúvida de realidade, de ficção. Então a gente viu, foi o ano que teve Mariana Enriquez, foi o ano que teve o vídeo de 2 contos que se chamam As Formigas, um da Lígia Fagundes Telles e outro de Augusta Faro, e foi uma descoberta do insólito que eu gostei bastante. Aqui eu tô me relembrando dessa época que eu li bastante narrativas, né, histórias com esse tema do insólito, porque a gente tem uma ilha em que as coisas começam a desaparecer. A gente vai ter o foco em uma protagonista mulher, em que a mãe dela, ela já não tem o pai também, mas a mãe dela foi levada, o que pode acontecer, pessoas dessa ilha, pela polícia da memória. O que é a polícia da memória? Nesse lugar, as coisas vão desaparecendo e essa polícia secreta do estado, que a gente ainda, tô doida pra saber o que tá acontecendo realmente aqui, tá? É que essa polícia, ela vai garantir que realmente as pessoas não guardem recordações, especialmente daquilo que já desapareceu. Desapareceu no ponto de vista das pessoas, porque eu não sei se realmente, por exemplo, pássaros vão desaparecendo. Eles desaparecem mesmo ou tem uma intervenção para isso acontecer? Eu ainda não sei. Então a atmosfera aqui dessa narrativa, ela é muito, deixa a gente um pouco perdida, nesse sentido de entender o que está acontecendo. E o que eu estou mais gostando é o tema da memória. 2 observações, tá? A primeira do tema da memória é que a autora, eu já imaginava que ela ia fazer isso, né? O tema da memória é um tema que enseja muita filosofia, eu gosto. Então ela já colocou, por exemplo, algumas discussões, né, nos personagens aqui, sem querer revelar muito do enredo, em que trata de como que a ausência de coisas, o impacto que essas ausências causam em nós. E aí eu não sei se vocês se lembram também, no Vida de Leituras, o segundo de ficção de 2023, a gente falou de um livro que é uma distopia até mais ou menos famosa, chamada Vox, em que a gente coloca aí a questão do silenciamento de mulheres. E a gente entra na afasia. Vocês lembram do que é a afasia? Então, em relação à memória e ao desaparecimento das coisas, a autora está aproveitando essa oportunidade brilhante para discutir a afasia, né? Um dos impactos pode ser a afasia, a dificuldade de se expressar, porque as palavras, o repertório de palavras começa a diminuir. E também um outro tema que eu tô gostando relacionado à memória é que tudo que envolve registro, a autora já entrou algumas vezes em diálogos para se pensar se realmente a preservação da memória precisa de registros materiais. Então, por exemplo, uma fotografia, se eu perder qualquer imagem de uma pessoa que fez, que foi muito presente na minha vida, eu vou esquecer essa pessoa? Ou tem algo de essencial na minha memória que não importa eu ter registro, eu vou saber que aquilo existiu? Será que eu preciso de um registro para achar que aquilo realmente aconteceu? Enfim, essa leitura está sendo
bem interessante, um estilo de texto, mesmo sendo tema do insólito, né? A gente percebe, para quem já leu, por exemplo, Mariana Enriquez, que já apareceu aqui, a Lígia Fagundes Telles, a gente vai ter numa escritora japonesa, eu acho que outra proposta com o mesmo tema, que é um texto mais tranquilo. Mas não é um tranquilo de ser mais fácil. É um texto que, mesmo nessa estranheza, ele passa tranquilidade. Ainda que tenso, a forma da escrita, as palavras utilizadas passam uma certa paz, mesmo dentro da tensão, mesmo dentro desse desconforto, que é uma proposta bem diferente do que eu já li até agora desse tipo de livro. Eu acho que para quem gosta de distopias também tá um prato cheio. Mais para frente, né, todo livro eu vou falar no vídeo de leituras, e aí quando eu terminar vocês vão saber melhor sobre o que eu achei do livro, e a gente segue nesse experimento para depois eu comentar como é que foi essas 3 autoras que eu conheci. Então já tem alguns dias que eu terminei A Polícia da Memória de Yoko Ogawa. Vai ficar ao contrário aqui, gente, mas vocês viram aí nas imagens, tá? E, poxa, que leitura, missão cumprida. A gente pode aqui encerrar essa série. Deixa eu fazer um resumão, então, de como foi. Todos esses livros, eu vou comentar de modo mais geral sobre eles na leitura completa no vídeo de leituras, tá? Que sempre tá aparecendo aqui. Então vocês podem ver se vocês estão inscritos, para poder acompanhar os vídeos direitinho e poder discutir aqui com as leituras. Se você ficou curiosa ou curioso com alguns desses livros, eu vou comentar um pouquinho mais lá nesse vídeo. Mas a experiência aqui desse vlog foi conhecer escritoras novas. Então eu até quero pedir, se você quiser, deixar aqui nos comentários quais foram as escritoras novas que vocês conheceram recentemente, tá? Aí vocês viram aí que eu comecei com O Caderno Proibido ao contrário, de Alba de Céspedes, e que estreia com a escritora. Eu procurei a Alba de Céspedes porque ela é referência da Helena Ferrante, né? A Aline Aimé, que é minha colega aqui de Booktube na internet, ela faz um projeto, acho que se chama Ferrante Indica, em que ela tem aí várias listas de livros no canal dela. Vocês vão poder ver que a Ferrante lê e a Ferrante gosta. Eu me lembro que algum tempo atrás, foi quando eu me apaixonei pela Chimamanda Ngozi Adichie, eu também comecei a ficar buscando escritoras que serviam de referências para ela. Então a gente gosta disso, eu gosto da Ferrante, e fui conhecer uma indicação dela, que é a Alba de Céspedes. E a experiência, vocês viram aí, que foi arrebatadora. Esse livro, realmente, ele trouxe mais do que eu estava esperando. A segunda experiência foi com a Brit Bennett, com As Mães, tá ao contrário. A Brit Bennett, ela é uma escritora dos Estados Unidos. Esse foi um livro que foi a sua primeira publicação, e foi um livro que eu esperava algo um pouco diferente, mas logo no começo do livro eu percebi que ele tinha uma intenção um pouco mais tranquila mesmo, assim, de não se aprofundar tanto. Mas do jeito da escritora, ela acabou tocando em assuntos que eu gostei bastante, ligados a comunidades religiosas, a adolescentes, né, crianças e pré-adolescentes, adolescentes se transformando em adultos fragilizados. No geral, o saldo dessa leitura foi bem positivo. E eu fechei com a Yoko Ogawa, rápido, A Polícia da Memória, que me dá agonia de ver livro ao contrário, tá? Então vocês vão vendo aí as imagens dos livros. A Polícia da Memória, com o tema da memória sendo tratado por essa escritora japonesa, que me encantou. Assim, é um estilo que eu acho que eu ainda preciso ler mais escritores japoneses.
para ter a certeza, mas eu acho que é um estilo próprio desse tipo de literatura, que é um estilo que eu ainda preciso me acostumar. Então eu tive um pouquinho assim de dificuldade, mas também toda a atmosfera do livro é uma atmosfera muito confusa de propósito, assim. E eu achei assim que a escritora, ela conseguiu me surpreender, então por isso já valeu a leitura do livro. Eu acho que a gente pode então concluir esse vlog. Conheci então, passei aqui também um pouquinho, né? Fui de Itália para Estados Unidos, terminando no Japão. E eu já tô começando outra experiência de leitura em outro vlog. Dá uma olhada se você tá inscrito para poder acompanhar. Tô gostando desse formato e até o próximo vídeo.